Então, pessoal, a aula de hoje vai ser bem, assim, focada em aprender um padrão de projeto novo, né? Novo para a maioria, talvez alguns de vocês já tenham lidado com esse padrão de projeto, que é o padrão de projeto DAO, Data Access Objects, quer dizer, objetos de acesso a dados. Então, nessa disciplina, esse vai ser o primeiro contato que a gente vai ter com a questão de persistência de dados, né, que é quando a gente tem uma aplicação e os dados vão ser armazenados no disco, e vão persistir, mesmo que a aplicação pare de rodar, que ela seja reiniciada, aqueles dados, quando ela for reiniciada, né, quando ela rodar novamente, aqueles dados vão estar salvos no disco e vão poder ser novamente usados, né, vistos, tá? Então, para a gente falar sobre isso, a gente vai voltar a conversar sobre as camadas de software que a gente já viu, né? Porque a gente está lidando com uma aplicação complexa, a gente vai usar vários padrões de projeto. O primeiro que a gente já viu dois padrões de projeto aqui nessa disciplina. O primeiro, que é o mais importante, que é um padrão de projeto bem arquitetural, assim, é o MVC, né? Que é o Model View Controller. Quando a gente separa o modelo da aplicação, né, o business logic, né, a lógica de negócio da aplicação, da visão, né, do que os usuários finais podem ver daquela aplicação. E aí, quando a gente desassocia isso, a gente pode ter uma mesma aplicação com várias visões diferentes, e se a visão muda, a aplicação não precisa mudar, né. Então, para isso, a gente vai usar os controladores, né, todo mundo já está bem consciente de que as aplicações que a gente vai desenvolver aqui tem que ter os controladores. Outro padrão de projeto que a gente viu foram os DTOs, né, que é mais para comunicação entre o back-end, né, que é essa parte do modelo, e a view, né, que é das requisições que chegam, ou do cliente dessa API que a gente está desenvolvendo. Para essa comunicação, às vezes a gente precisa desenvolver, implementar algumas classes específicas que tornem essa comunicação mais simples. E aí a gente viu que, por questões aqui dentro agora, né, falando dentro dessa parte do modelo, né, que é a parte que a gente está desenvolvendo do back-end, a gente viu que os controladores, eles vão sempre conhecer alguns objetos específicos que são do tipo de serviços, né? Então, os controladores, o ideal é que eles não entendam muito, que eles não sabem de praticamente nada sobre a lógica dessa aplicação, eles não entendem sobre as entidades de negócio dessa aplicação, mas os controladores conhecem serviços que já sabem realizar algumas funcionalidades para ele, né, que já sabem, né, que vão realizar essas funcionalidades, seja um serviço realizando, ou seja ele solicitando para outra camada, né. Então, os controladores, basicamente, vão ter vários métodos, um para cada rota, né, um método público para cada rota que a gente quer expor nessa API, e esses métodos vão acessar objetos de serviços, né, e esses métodos devem ser o mais simples possível, para que a gente mantenha um desacoplamento entre esse controlador, que é a parte que lida com os clientes dessa API, e o restante do modelo dessa aplicação. O serviço, né, que são os serviços, né, são os objetos do tipo serviço que vão conversar com os controladores. Esses serviços, eles devem saber já algo a respeito das entidades, né, do modelo dessa aplicação, tá? Nesse caso agora, que a gente está começando a conversar um pouquinho sobre persistência, então a gente vai ver com mais detalhe essa camada aqui de repositórios, né? Até o Lab 1, que vocês não tinham essa camada de repositório, não da forma como a gente vai ver hoje, né? Vocês até podem ter implementado classes específicas que representam esses repositórios, mas esses repositórios eles não estavam sendo armazenados no disco, né? Então a gente não tinha persistência ainda. E as entidades a gente já tinha visto, de certa forma, que são as classes que representam objetos que constituem, né, que definem os objetos do domínio do problema, né? Então, se é uma livraria, vai ter usuário, vai ter livro, vai ter papelaria, sei lá, alguma coisa nesse aspecto. Se é uma loja de comércio eletrônico, como é que eu digo?
mais genérica, se é uma loja mais genérica, vai ter produto, vai ter item de cesta, vai ter cesta de compras, vai ter pagamento, enfim, vão ter outras entidades, né? Então, essas entidades são entidades relacionadas ao domínio do problema, e agora que a gente está começando a falar de DAO, essas entidades aqui, na verdade, elas vão representar os dados que a gente quer armazenar na nossa base de dados, tá? Isso vai ficar um pouco mais claro daqui a pouco. E aí, com isso, os repositórios, já que a gente sempre tem uma anotação para cada camada dessa, né, nos controladores a gente usava o REST Controller, nos serviços, o service. Para os repositórios, a gente vai usar a anotação JPA Repository, nem a JPA Repository, depois eu conserto. É só Repository aqui. E para as entidades, a gente vai usar a anotação @entity. Tá? Essas entidades, elas vão ter uma ligação aqui com essa base de dados, porque elas vão representar os dados que a gente quer armazenar aqui nessa base de dados. E aí a gente tem o cliente da nossa API, que lida com os controladores falam com os serviços conhecem as entidades, mas os serviços também conhecem os objetos de acesso aos dados, tá? Que é o que a gente está chamando de repositórios. Então, esses objetos de acesso aos dados são essa nova camada, e aí toda vez que um serviço quer, por exemplo, recuperar dados de um banco de dados, ou seja, de que fonte de dados seja, pode ser um banco de dados, podem ser arquivos, pode ser um banco de dados relacional, não relacional, o que quer que seja, vai precisar de um objeto que sabe acessar esses dados, e aí o serviço conhece o objeto que sabe acessar esses dados, esse objeto acessa esses dados e retorna o que o serviço solicitou. Tá? Então, a dinâmica de uma aplicação dessa, o fluxo é dessa forma, chega uma requisição para a API, essa requisição HTTP, ela vai ser lida, né, pelo controlador, o controlador vai identificar qual é o serviço que ele vai chamar, ou os controladores, né, dependendo, que serviço vai ser chamado para realizar essa operação que foi solicitada. Quando esse serviço for chamado, algumas entidades do modelo de negócio podem ser acessadas, podem ser usadas, e além disso, esse serviço provavelmente vai precisar conversar com um objeto de acesso a dados, ou para recuperar informações, ou para salvar informações, porque no fim, as APIs são sobre isso, né? É sobre manter uma base de dados e expor essa base de dados para os clientes dessa API de forma coordenada e de forma segura. Então, praticamente todas as requisições que chegarem aqui, elas vão precisar acessar dados, seja para ler, seja para escrever, tá? Então, o fluxo vai ser sempre esse, chega no controlador, passa pelo serviço, o serviço conhece o DAO específico daquela função que precisa ser realizada, pede a esse DAO a informação ou o que precisa ser feito na base de dados, e esse DAO responde para o serviço, e o serviço responde para o controlador, para que o controlador forme a resposta HTTP e retorne para o cliente. Tá? Tudo claro até aqui, pessoal? Se tiverem dúvidas, vocês me falem, tá? Só me interromper. O chat eu estou vendo aqui de lado, pode falar pelo chat, ou pode falar em voz alta mesmo. O que a gente tem até agora é que a gente está adicionando mais um nível de abstração. A gente tinha já os controladores, que era o primeiro nível, depois tinha já os serviços, que era um segundo nível. A gente tem as entidades que são objetos da lógica do negócio, e a gente agora tem mais uma camada que são os objetos de acesso a dados, tá? Esses objetos de acesso a dados, o que é que vocês acham? Como é que poderia ser? Se a gente não tivesse esses objetos de acesso a dados, né, será que a gente iria colocar a funcionalidade de acessar, de realizar essa persistência dentro da própria entidade? O que é que a gente perderia com isso? Vocês entenderam minha pergunta? Por que a própria entidade não sabe se salvar aqui? Porque eu não digo assim, essa entidade aqui, livro, já que eu quero guardar, armazenar, persistir essa informação sobre o livro, porque eu não peço a ela própria para ela persistir. O que é que vocês acham?
é porque a entidade ela só representa o objeto que vai ser salvo no banco. Ela não tem essa responsabilidade de salvar nada. Isso é responsabilidade do DAO. Ele vai ser feito só para isso. Ela representa isso, mas tem uma coisa que é mais... Eita, drama. Tem uma coisa que é mais... que é importante a gente falar aqui, né? Que é sobre acoplamento. E sobre acoplamento, né? Vamos supor, o que é que vocês acham que pode haver aqui de tecnologia para persistência? O que é que a gente pode usar para persistência? O mais comum é o quê? Vocês entenderam a pergunta? O mais comum que a gente tem para usar, para persistir dados, é o que a gente usa? É um banco de dados relacional, né? Isso, Postgres, MySQL, um banco de dados relacional, né? Mas existem outras formas também da gente persistir dados, não é? A gente pode ter, por exemplo, o quê? Numa aplicação super simples, eu posso dizer que eu não quero nenhum BD, eu quero guardar em arquivos. Vai acontecer a persistência se eu resolver guardar em arquivos? Sim, vai ter persistência também, mas não é um BD relacional. E se eu decidir ir para um BD objeto relacional? Que já é uma tecnologia diferente do puramente relacional. Ou se eu resolver usar um banco de dados não relacional. Ou se eu resolver ter parte dessa persistência realizada em um banco de dados relacional e outra parte em arquivo CSV. São dados que eu quero manter em arquivo CSV. Então, voltando, né? Eu estava falando que essa forma de persistir os dados, ela pode vir em formatos diferentes, tá? Não necessariamente a gente vai sempre persistir usando uma determinada tecnologia, tá? Então, se a gente mantivesse nas próprias entidades, a responsabilidade de se auto-persistir, né, de se armazenar em qualquer meio que seja de armazenamento persistente, usando qualquer tecnologia que seja, a gente iria estar acoplando muito essas entidades a essas tecnologias. E essas tecnologias de armazenamento, elas podem mudar ao longo da vida, do ciclo de vida da aplicação. Tá? Então, por exemplo, uma aplicação que começa bem simples, sei lá, vou dar um exemplo bem meio esdrúxulo assim, mas que pode acontecer. Ela pode começar usando, sei lá, arquivos. E aí, ao longo do desenvolvimento dessa aplicação e com o uso e com a popularidade dessa aplicação, podem perceber que os arquivos agora estão deixando a coisa lenta e mudar para um banco de dados relacional. Ou estava em um banco de dados relacional, mas percebeu que agora uma outra tecnologia, como não relacional, seria mais interessante para essa aplicação. Tá? Então, o que é que acontece aqui? Esse objeto de acesso a dados, imagine que eu vou ter um objeto para cada tipo específico de dado que eu quero armazenar, tá? Isso fica muito claro quando a gente está falando de uma banco de dados relacional, por exemplo. Então, eu teria um objeto desse para cada tabela, tá? Mas se eu estivesse guardando arquivos soltos na web, sei lá, eu poderia ter um também para cada arquivo com um determinado formato, né? Ou de uma determinada informação, tá? Sei lá, se eu estou querendo salvar tweets ou recuperar tweets de algum lugar e vem um stream de dados de tweets, eu teria um DAO que saberia ler essa stream de dados que vem com essas informações, tá? Então, geralmente a gente vai ter um objeto desse para acessar cada tipo de dado específico que a gente quer persistir. E o que é bonito nesse padrão de projeto é que se a tecnologia que estiver sendo usada para persistir esse tipo específico de dado, se essa tecnologia mudar, a gente não vai precisar mudar entidades, não vai precisar mudar serviço, não vai precisar mudar nada, só vai precisar mudar a implementação desse objeto aqui de acesso aos dados, tá? Então, se esse objeto, se ele seguir uma interface específica, que é essa interface que os serviços acessam, tá?
Então, a gente não vai precisar mudar serviço, a gente não precisa mudar nada, só precisa mudar a implementação desse objeto de acesso a dados. Tá claro que, na prática, algumas coisinhas a gente talvez precise mudar, né? Mas, se a gente estiver operando com interfaces, a gente realmente não precisa mudar nada, a não ser a nova implementação dessa interface e, na hora de inicializar a aplicação, usar a implementação que a gente deseja usar de cada objeto desse de acesso. Então, esses objetos aqui de acesso a dados, eles são especializados, cada um deles é especializado em acessar os dados que estão persistindo, um certo tipo de dado que está sendo persistido, seja em que tecnologia de armazenamento a gente estiver usando, certo? Então, aqui até eu coloquei alguns exemplos, que é o banco de dados relacional, o banco de dados OO, documentos XML, arquivos simples, CSV, né? O que a gente imaginar, tá certo? A grande questão é que cada tecnologia dessa vai oferecer uma interface de acesso diferente. Então, se cada tecnologia dessa oferece uma interface de acesso diferente, para que algum objeto aqui consiga se comunicar com tecnologias diferentes, ele teria que ser modificado, né? Se eu vou mudar de uma tecnologia para outra, esse objeto de acesso tem que aprender a conversar essa outra tecnologia, tá? Como não existe essa interface universal de acesso a dados em qualquer meio, em qualquer tecnologia, a gente precisa se precaver na hora de desenvolver a aplicação da gente, e esse padrão de projeto é o que a gente usa, tá? De acesso a dados, para que a gente esconda essas particularidades. E aí o objeto, todos os objetos de acesso a dados, eles vão expor a mesma interface. Agora, e por trás, né, então aqui, para conversar com o serviço, eles estão expondo sempre a mesma interface. Agora, por trás, cada um, né, aqui eu podia ter outros tipos de tecnologias de armazenamento, cada um pode estar falando uma interface diferente, tá? Um está lendo um arquivo CSV, outro está conversando com um banco de dados relacional, outro está conversando com um banco de dados não relacional, e por aí vai. Isso, basicamente, desacopla esses componentes que acessam os dados persistentes do resto da aplicação e facilita a vida da gente quando a gente está, ao longo do ciclo de vida daquela aplicação, a gente precisa mudar o meio, a tecnologia de armazenamento, tá? Então, facilita a migração para outros produtos de outros fornecedores, inclusive, de armazenamento. Então, eu já falei, né, que um DAO é um Data Access Object, só para a gente resumir aqui, e se vocês tiverem ainda alguma dúvida depois daqui, vocês me falam. Então, esses objetos de acesso a dados, eles devem implementar uma interface padrão, como eu já falei, tá? Porque eles têm que oferecer uma interface padrão aqui para o serviço acessar. Independente de que linguagem eles falam aqui do outro lado, com a camada de dados, tá certo? Então, para cada tipo de dado que vai ser armazenado, vai existir um DAO, como eu já falei, que vai gerenciar a persistência desse dado, tá? Para facilitar a manutenção, tá? A gente vai ter alta coesão, as entidades não precisam saber onde é que elas estão sendo guardadas, um baixo acoplamento, porque a gente está trabalhando com interfaces, tá? A gente sabe que a razão do DAO existir é apenas para gerenciar a persistência desses dados, eles não têm noção, eles não realizam nenhum outro serviço a não ser recuperar dados dessa fonte de dados e armazenar dados lá, só isso. E aí, como eu já falei, fica fácil mudar o tipo de tecnologia de armazenamento que essa aplicação está usando, porque é só implementar um novo DAO que vai, desse lado de cá, expor a mesma interface, e desse outro lado vai conversar em um formato diferente, porque mudou a fonte de dados, tá? Então, é basicamente desacoplar isso da aplicação. Um padrão do projeto OO, vocês já devem ter estudado lá na disciplina de PO, não é uma coisa só de Java, é uma coisa geral, genérica, tá? Muito menos não é de Spring Boot. Isso que a gente está vendo aqui é para desenvolvimento de aplicações corporativas do back-end, né, dessa parte de back-end como um todo, tá? Não necessariamente é só para Java ou só para Spring Boot, né? É para OO, tá? É um padrão de projeto OO. Então, se você estiver desenvolvendo OO, provavelmente você vai usar esse padrão em outras linguagens que também sejam OO,
certo? Assim como o MVC também não é nada que é só para Spring Boot ou só para Java, né? É para qualquer aplicação que você está desenvolvendo qualquer aplicação desse tipo, né? Corporativa com back-end e web. E aí, o que é que a gente precisa fazer para esse negócio funcionar, né? Agora a gente vai começar a entrar um pouquinho na prática, o que é que a gente precisa fazer. A primeira coisa que a gente precisa fazer é criar a classe que vai representar o tipo de dado que eu quero persistir, tá? Então, se a gente volta aqui nessa figura, essa classe são as entidades. As entidades é que vão representar o tipo de dado que eu quero persistir. Então, se eu quero persistir cesta de compras, e aí a cesta de compras tem uma lista de produtos, com suas, sei lá, uma lista é um mapa de produto quantidade, sei lá, alguma coisa assim, tem quem é o usuário, tem a data que essa cesta de compras foi criada, enfim, a gente pode pensar na cesta de compras assim. Se a gente quer persistir essas informações, então a gente vai precisar de uma classe, cesta de compras, que vai representar essa entidade, tá? Que vai persistir em algum meio de armazenamento, tá? Essas entidades a gente vai começar a marcar com @entity, são classes que a gente marca com @entity, tá? Depois que a gente cria essas entidades, a gente vai precisar criar o DAO, né, que no que a gente vai fazer aqui vai ser simplesmente uma interface, no final das contas, tá? A gente vai criar o DAO, que acessa, que representa o repositório de dados para gerenciar o armazenamento desse tipo de dado que essa classe representa, né? Que eu disse, é uma classe de entidade, e depois a gente cria um DAO que vai ser capaz de gerenciar a persistência de dados desse tipo certo? Então, basicamente esse DAO vai saber ler e escrever dados desse tipo no meio de armazenamento específico que a gente tiver escolhido para armazenar esse tipo de dado, tá? Seja arquivo, seja que tipo de BD for, enfim, que fornecedor for. Depois disso, o serviço, o objeto de serviço que manipula os dados do tipo tá? Estou agora voltando, na verdade, né, nas camadas. Esse serviço, ele precisa saber falar com o DAO, tá? Ele precisa conhecer o DAO para solicitar o DAO que grave informações, ou que recupere informações dessa fonte de dados específica, tá? Então, todas as vezes... É fogo, né? Todas as vezes que a gente precisar falar, armazenar dados, né, persistir dados, ou ler dados que foram persistidos, o serviço vai precisar pedir ao DAO. O serviço não vai saber fazer isso. O serviço não tem a mínima ideia de como ler, escrever dados que estão persistidos em algum formato aí, em alguma tecnologia de armazenamento, tá? Ele vai sempre delegar isso ao DAO, ok? Então, toda vez que tiver operações, aquelas famosas operações CRUD, para serem realizadas nesses dados que estão persistidos, ele vai solicitar o DAO, porque é só o DAO que sabe fazer isso, ok? E aí, se a gente precisar mudar a tecnologia que armazena esses dados, a gente só vai precisar mudar o DAO. E o serviço vai continuar funcionando sempre sem nenhuma modificação, tá? É isso que eu digo que se a gente opera com interface, o serviço também não precisa mudar nada, porque lá no serviço ele conhece a interface, eu só preciso que na hora que eu vou implementar, que eu vou fazer o build, né, digamos assim, daquela interface, de um objeto que implementa aquela interface, é só isso que eu preciso mudar, né, usar a implementação correta depois de uma mudança, certo? E aí as consequências de usar o DAO, como eu já falei, transparência, porque todo detalhe de comunicação do sistema que a gente está desenvolvendo com o sistema de armazenamento que a gente está usando, ou os sistemas de armazenamento, ficam escondidos dentro dos DAOs, tá? Só os DAOs que conhecem. Então, a gente tem aí o DAO como sendo uma barreira
para que as mudanças nessas tecnologias de armazenamento não interfiram na nossa aplicação, tá? Além disso, a gente ganha essa migração fácil de um tipo de armazenamento para outro, porque basta implementar um novo DAO. A gente reduz a complexidade dos serviços, porque os serviços, eles não precisam se preocupar em como fazer esse gerenciamento dos dados que persistem. Toda essa comunicação com o sistema de armazenamento vai ficar sob a responsabilidade dos DAOs e centraliza o acesso aos dados só nessa camada separada de acesso a dados. Tá? Então, a gente precisa dessa camada, ela é muito importante no contexto desse tipo de aplicação que a gente está desenvolvendo. Então, na prática, é muito simples fazer isso, certo? Na prática, as pessoas já estudaram, né, no passado, sobre como mapear objetos, né, em bancos de dados relacionais, tá? Que é basicamente o que a maioria das pessoas ainda usa, apesar de, atualmente, a gente já conseguir ver aplicações que já usam outros tipos de tecnologias de banco de dados, tá? Então, aqui nesse curso, a gente vai falar a gente só vai praticar persistência usando bancos de dados relacionais, tá certo? Mas que fique claro para vocês que a gente poderia estar usando outras tecnologias e que a gente, inclusive, na mesma aplicação, parte dos dados poderiam estar sendo mantidos em um certo sistema de armazenamento e outra parte de dados em outro sistema de armazenamento diferente, tá certo? Então, no passado, as pessoas estudaram, né, como é que a gente faz esse mapeamento, porque a gente está numa aplicação OO, tudo são objetos que se comunicam, mas no final a gente precisa armazenar isso em tabelas, né, falando em um mundo relacional, tá? E aí surgiu o mapeamento objeto relacional, né, que a gente não vai estudar a fundo, mas a gente vai ter uma noção bem simples aqui de como é esse mapeamento, que surgiu para reduzir a distância entre o modelo OO e o modelo relacional, tá? Cada tabela que a gente for guardar no banco de dados, ela precisa ser representada por uma classe da nossa aplicação, tá? Aqui eu vou chamar essas classes de entidades, tá? Então, toda vez que eu quero armazenar o usuário, eu preciso de uma entidade, que é uma classe marcada com @entity, que vai ser entidade. E essa classe, né, pensando em OO, essa classe vai ter seus atributos. E esses atributos, exceto se eu disser que não, tá? Porque vão ter anotações que eu posso dizer, esse atributo aqui você não vai persistir, tá? Eu posso fazer isso, mas em geral, os atributos dessas entidades, dessas classes entidades, eles vão ser mapeados para colunas dessa tabela que a gente vai armazenar. Então, se eu tenho um usuário que tem, sei lá, login, nome completo, CPF, login, endereço, senha, sei lá. Se eu tiver uma classe dessa e marcar ela como @entidade, o que eu estou dizendo é que eu vou ter no meu banco de dados uma tabela, usuário, que vai ter as colunas login, senha, CPF, endereço e tudo mais. E todos os atributos que eu coloquei nessa entidade estão lá como colunas dessa tabela usuário, exceto se eu marcar esse atributo como que não deve ser persistido, tá? Tem marcações que a gente pode colocar para isso, ok? Então, os registros nessa tabela são representados como instâncias dessas classes. Então, um usuário, quando eu leio de uma tabela usuário, por exemplo, um usuário específico, eu vou colocar as informações desse usuário em um objeto dessa classe usuário, tá? E esse usuário vai representar, esse objeto usuário representa um registro nessa tabela usuário. Então, esse é basicamente o mapeamento que a gente tem, objeto relacional, e que a gente usa, tá? Entidades, que são classes específicas, que representam as informações que a gente quer guardar no banco de dados. Eu estou falando de banco de dados relacional, tá? Deixar claro isso. E aí, instâncias dessas classes representam registros específicos. Então, se eu crio um usuário, tá? Informando lá o nome, senha e tudo mais desse usuário, e peço a um DAO, aí eu entrego esse objeto ao DAO,
salva aí esse objeto na tabela usuário. O DAO vai pegar esse objeto, vai gerar todo o código SQL que é necessário para salvar as informações desse objeto como um registro da tabela usuário lá no banco de dados relacional, tá? Então, o que acontece é, dentro da nossa aplicação, a gente continua falando a gente só vê objetos, tá? Aí, quando chega no DAO, o DAO, ele tem essa responsabilidade de pegar esse objeto, criar o código SQL, né, no caso de objeto de banco de dados relacional, criar um código SQL necessário para escrever esse objeto lá no banco de dados. Ou, se eu quiser ler um registro específico de uma tabela do banco de dados, eu vou passar, por exemplo, o identificador desse registro que eu quero ler. O DAO vai ser responsável por criar o código SQL que vai ser usado para recuperar esse registro, e o DAO vai ser responsável por transformar esse registro em um objeto daquele tipo, daquela classe entidade, da qual a gente já falou, certo? Então, do ponto de vista de programação, nesse momento aqui, a gente não precisa saber nada de SQL, porque quem precisa saber de SQL é o DAO, tá? E quem implementou o DAO, ele vai usar APIs prontas, né, que sabem já realizar essas consultas SQL para a gente. Tá? Então, do ponto de vista de programação, a gente usa essas APIs e a gente não precisa nem gerar código nenhum em SQL, nós como programadores desse tipo de aplicação. Tá? Claro que se a gente chegar em algo muito específico, pode ser que precise em algum momento algo que aquela interface do DAO não é capaz de, algo que não seja possível realizar com a interface de DAO que a gente já tem, talvez precisaria de algo diferente, mas assim, vocês vão ver aqui já quando a gente começar a fazer, que vai ser muito raro isso. Então, a gente vai usar essa API já pronta para gerar esse código SQL, tá certo? Então, quem não gostar muito de SQL, não precisa se preocupar, tá? Aqui, como a gente está usando o Java para desenvolver esse sistema, a gente a API que a gente usa é Java Persistence API, que é JPA, tá? Essa JPA, ela vai descrever uma interface comum, tá? Para framework de persistência de dados, tá? E aí, o que a JPA exige da gente, como programador, na hora que a gente vai escrever as entidades, essas entidades têm que ser escritas com certo cuidado. Então, para que uma classe, né, seja uma entidade e possa ser mapeada do mundo objeto para o mundo relacional, né, essa classe, ela precisa ser um POJO. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Plain Old Java Objects, que basicamente é uma classe que não pode herdar de nenhuma outra classe específica. Claro que vai herdar de Object, né? Porque toda classe, ela obrigatoriamente, ela é filha de Object em Java, mas a gente não vai colocar nenhum extends quando a gente for definir essa classe, nunca, não pode, tá? Essa classe que define uma entidade que vai ser armazenada, que vai virar uma tabela no BD, ela não pode herdar de nenhuma outra classe, tá? E ela também não pode implementar nenhuma interface específica, ok? Então, a gente vai criar essas entidades, que é super simples criar essas entidades, vai marcar elas como @entity, tá? E assim a gente já identifica, é assim que a gente define que dados a gente vai guardar no banco de dados, certo? Especialmente para aplicações novas, né? Se a gente tem uma aplicação legada e o BD já está lá pronto, com uma certa cara, né, a gente vai precisar fazer uma engenharia reversa aí de ver que dados tem lá no BD para poder criar essa entidade corretamente, tá certo? Se é uma aplicação nova, a gente está definindo agora que dados a gente quer persistir. Então, ao definir essas entidades, esses POJos, essas classes, Java bem simples, a gente já está definindo quais são as tabelas que a gente vai ter no banco de dados,
e quais são as colunas de cada tabela dessa através dos atributos dessas classes. Certo? E aí muitos frameworks implementam essa API, tá? O Spring Boot usa o Hibernate, que é uma implementação do JPA, e é isso que a gente vai usar aqui. Eu tenho dúvida só dessa parte que a professora falou que, tipo, não pode estender, tipo, uma entidade, quando você declara como uma entity, né, no Spring. Tipo, vamos supor, caramba, não sabia dessa. Porque na empresa que eu trabalho, a gente tem um caso desses que a gente tem uma classe bem genérica lá, chamada entidade, em que ela, tipo, tem dois atributos específicos, que é isRemove, que é para dizer que ela está removida ou não, o objeto é então, um equipamento, por exemplo. Aí todo mundo que precisa desse atributo, a gente, na classe lá, a gente diz que estende dessa entity, sabe? Aí o JPA faz, mas eu acho que é porque a gente usa Flyway, usa Migration, não sei. Vou pesquisar depois. Fiquei curioso, eu não sabia dessa. Depois tu me fala. Porque, assim, a ideia do JPA é essa, que você tem que ter esses objetos FOJO, né? E aí eles não podem herdar de nada, sabe? Nem implementar nada. Tem que ser algo bem alto nível, assim. Não pode ser uma classe especializada. Depois tu me fala, o que tu descobriu. Vou pesquisar também, eu fiquei curioso. Tá bom. Então, aí a gente vai entrar um pouquinho nesse mundo agora, mas bem focado em Java e em uma parte desse ecossistema Spring, que é o Spring Data JPA, tá? Então, quando a gente ia criar um novo projeto Spring, a gente vai lá naquele initializer e vai marcando lá, e tem uma parte que a gente seleciona as dependências, né? A gente agora vai adicionar uma nova dependência, que é o Spring Data JPA, tá? Que é a implementação de Spring de JPA e que faz uso do Hibernate, certo? Então, aqui, ó, eu estou mostrando, a gente está lá no startspring.io, a gente vai preencher aqui o que a gente sempre já preencheu, e aqui na hora de adicionar as dependências, além da dependência web, tá? A gente vai ter essa nova dependência, ó, Spring Data JPA, tá? Lombok, para quem quiser usar, só para os DTOs, como a gente já falou, e não para as entidades, certo? E no caso aqui do nosso curso, a minha sugestão é que a gente não vá instalar BD, nada. A gente vai usar o H2, que é um banco de dados que roda em memória, então a gente não precisa instalar ele, mas que ele salva as tabelas direitinho para a gente em arquivos, sem nenhum problema, tá certo? Então a gente vai usar esse banco de dados aqui nesse nosso curso. E aí a gente gera o projeto, como a gente sempre gera, e depois importa como um projeto Maven já existente lá na IDE de preferência, ok? E aí, quando a gente começa a pensar em cada camada do código, tá? Vocês acham que, já que agora a gente tem persistência, o controlador vai mudar do que a gente estava fazendo antes? Se fez certinho, não. Porque ele não sabe né? nada. Ele só conversa com o serviço. Então, não muda em nada o nosso controlador. Ele continua exatamente como ele sempre foi, certo? Sem novidades para o controlador, continua sendo responsável pelo roteamento das requisições que chegam, né? Chega a requisição, avalia a requisição e vai passar para o serviço específico que sabe responder aquela requisição, tá? Continuam sem complexidade de código e continuam, no caso nosso aqui, por uma opção de simplicidade, respondendo uma response entity para o cliente dessa API, tá? Os serviços aqui vão mudar. Nesse caso aqui, né, a gente estava fazendo uma coisa bem de brincadeirinha, né? A gente tinha uns repositórios de brincadeirinha, que eram só coleções de certos tipos de objeto, e os serviços conversavam com aqueles repositórios, né? Agora, né, os serviços continuam conversando com esses repositórios, tá? Só que os serviços, eles podem mudar, né? Porque, por exemplo, se antes era um repositório, que era uma coleção de perguntas, e a gente tinha uma classe coleção de perguntas, né? A gente ia lidar com essa classe coleção de perguntas a partir da interface dessa classe, né? De que métodos essa classe oferecia para o serviço chamar, né? E agora,
o serviço ele vai lidar com repositórios que tem outra interface, né? A interface do DAO, que o DAO oferece para a gente, certo? Então, do que a gente estava fazendo para agora, a classe de serviço vai mudar bastante, porque é essa classe que lida com os DAOs, certo? Mas depois, dado que essa classe já está toda prontinha, implementada para lidar com esses DAOs da forma correta, mudar o DAO não vai causar mudanças grandes aqui nessa classe, a não ser aqui nos atributos dela, né? Porque agora eu tenho pergunta DAO, que é repositório de perguntas, tá? Então, o meu repositório de perguntas, ele é representado por uma interface que eu dei o nome pergunta DAO. Se eu vou mudar a tecnologia de armazenamento, provavelmente eu vou implementar um outro DAO. E aí, quando eu for definir aqui o meu repositório de perguntas, provavelmente eu vou mudar aqui qual é o tipo que eu estou usando, né? Só que como eles seguem a mesma interface, dentro dos métodos do meu serviço, nada vai precisar mudar, porque esse pergunta DAO aqui, mesmo que mude para uma outra tecnologia, a interface continua a mesma, tá? E aí o serviço delegal da comunicação, consumo de armazenamento, continua tudo como antes, tá? Aí agora a gente vai precisar das entidades do modelo, né, que são classes que a gente marca com @entity, certo? Então, se antes a gente tinha a classe pergunta e a classe resposta, e agora a gente quer que tenha uma tabela pergunta, uma tabela resposta, lá no banco de dados da gente, então essas classes, elas vão ter que ser marcadas com o @entity, tá? Esse @entity pertence a essa API JPA, e ela significa que essa classe vai ser automaticamente mapeada para uma tabela com o mesmo nome. Então, se eu tenho a classe pergunta, e ela é marcada com @entity, automaticamente eu vou ter automaticamente não, quando eu implementar o DAO específico, né? Esse DAO vai ser capaz de gerenciar uma tabela chamada pergunta, que tem os atributos que foram definidos nessa classe pergunta, que foi marcada com @entity, certo? Essa entidade não deve herdar de outras classes, ela deve ter os gets, sets, construtor default, tudo que a gente fazia antes, tá? Para uma classe normal, tá? Como se vocês tivessem voltado lá, quando você aprendeu Java, que você fazia umas classezinhas bem simples, são essas classes que a gente quer voltar a ter, certo? A outra questão importante da gente definir aqui nessas entidades é a chave primária, né? A gente sabe que quando a gente vai armazenar um registro numa tabela, esse registro precisa de um identificador único, esse registro precisa de um identificador único, e esse identificador único a gente usa para recuperar esse registro no futuro, né? Então, a gente precisa, nessa classe, marcar qual é a chave primária, tá? A gente vai considerar aqui nesse curso apenas chaves primárias que não são compostas, tá? Que a chave primária, ela pode ser um conjunto de vários atributos, tá? A gente vai começar simples, a chave primária é um único atributo, que é um atributo único naquela tabela, tá? Então, por exemplo, é um número. Inclusive, um número que a gente pode pedir para o JPA gerar para a gente, tá? Então, quando a gente identifica que identificador a gente quer, é muito comum a gente usar números, na verdade, tá? Long. E aí a gente marca aquele atributo com o ID. E aí, o valor desse atributo, a gente pode, como programador, a gente controlar, tá? Como a gente fazia antes, sei lá, tem um número lá que a gente vai incrementando. Ou, o que eu acho mais adequado, a gente pode pedir para o sistema de armazenamento gerar isso para a gente, tá? E aí só é marcar o mesmo atributo que a gente marca com ID, a gente vai marcar com generated value, tá? Que é para dizer que a gente quer que o framework gere isso para a gente não quer ter esse trabalho, tá? E aí a gente esquece de ID e pode confiar que vai dar certo, o framework vai gerar, no caso de um ID numérico, né?
E aí, esse generated value é uma anotação, né? A gente está sempre usando anotações, e essas anotações podem pode ter parâmetros que a gente usa para configurar essa anotação, tá? Então, o parâmetro dela é o strategy, que indica qual é a estratégia que a gente vai usar para gerar esses IDs. Então, por exemplo, generation type identity. Depende da tecnologia que está sendo usada, mas geralmente vai ser algo sequencial. E aí eu coloquei aqui um link para vocês, ó, aqui embaixo, que vocês podem depois entrar para ver as várias estratégias aqui, tá? Por enquanto, a gente vai só colocar generated value e ele vai gerar lá um negócio sequencial, uns números sequenciais para a gente, que são os identificadores das entidades que a gente vai salvar, ok? Mas eu sugiro que vocês já deem uma olhada aqui depois, para ir se familiarizando com outros tipos de geração aqui de chave primária. A gente vai falar agora sobre os repositórios, tá? É no repositório que a mágica, pelo menos aqui, vai acontecer, certo? A gente vai precisar criar uma interface, tá? Essa interface mesmo de Java, não é aquela public interface, certo? A gente vai criar uma interface. A gente vai marcar essa interface com essa anotação repository, tá? E aí é isso que vai indicar que isso é um DAO, ok? E aí a gente vai indicar a que entidade esse DAO está relacionado. Qual é a entidade que esse DAO está gerenciando? Porque, como eu já falei, eu preciso de um DAO para cada entidade que vai ser persistida, certo? Então, eu preciso dizer que entidade é essa, qual é o tipo dessa entidade, e eu digo também qual é o tipo do identificador, né, da chave primária dessa entidade, tá? Essa interface, ela vai implementar, ela é uma interface que é marcada com @repository, e ela implementa uma interface chamada JPA Repository, certo? Essa interface JPA Repository, eu acho que é importante a gente dar uma olhada nela. Ela é basicamente uma interface que oferece para a gente os métodos que a gente precisa para fazer CRUD, certo? Então, aqui está o tipo da entidade e o tipo do ID. Então, a gente usa os genéricos aqui para identificar esses tipos quando a gente vai definir essa interface. Né? Na verdade, está definindo uma interface que implementa essa JPA. Implementa não, extends, né? Foi mal. Que estende a JPA repository, certo? Então, a gente vai ter um public interface, sei lá, aluno DAO, implements não, extends JPA repository, aqui vai passar o aluno e, sei lá, vamos supor que a matrícula numérica aluno, tipo aluno, ID long, certo? É isso que a gente vai fazer. E aí, essa classe, ela vai ter métodos como deletar vários registros de uma vez, encontrar vários registros dessa tabela, pegar um específico, salvar várias coisas lá dentro. Os que a gente mais usa no fim são o Find by ID, ó, tá vendo aqui? Que na verdade é um método que está herdado de CRUD Repository. A gente usa muito isso, né? Eu quero recuperar um usuário específico, uma pergunta específica, através do ID dessa entidade, então eu vou usar esse método lá. Eu vou salvar objetos na forma de registro nessas tabelas usando esse save, tá? Eu posso deletar um objeto específico, passando o ID, eu posso contar quantos elementos tem nessa tabela, certo? Isso tudo, esses aqui são todos métodos. Posso ver se um determinado objeto existe nessa tabela, né, já realizando esse mapeamento objeto relacional. Então, todos esses métodos, né, aqui que tem aqui, eles automaticamente ficam disponíveis para a gente quando a gente implementa essa interface, tá? E a mágica acontece porque, geralmente, quando a gente implementa uma interface, ou quando a gente define uma interface,
para que a gente use, de fato, essa interface, a gente precisa implementar ela, né? Vocês lembram disso em Java? A gente tem uma interface, a gente não consegue fazer new de uma interface, lembram? A gente precisaria ter uma classe que faz um implements dessa interface, e aí a gente pode até definir o objeto como sendo do tipo da interface, mas quando a gente faz new, a gente faz um new de classes e nunca de interface. Vocês lembram disso? Vocês entenderam minha pergunta? Estou falando de Java agora, tá? Repita, professora, por favor. Vou repetir. Quando a gente define uma interface em Java, a primeira pergunta é, a gente consegue fazer new dessa interface? E usar? Não, a gente não consegue. A gente só consegue fazer um new de uma classe, a gente não consegue fazer um new de uma interface. E aí, para a gente usar essa interface, a gente tem que implementar essa interface em uma classe. Vai criar uma classe que vai ter lá implements aquela interface, não é isso? Uhum. E aí, no código da gente, a gente faz new da classe. A gente pode definir um objeto como o tipo da interface, mas na hora de fazer o new, para jogar naquele objeto, a gente faz o new da classe. Não é isso que a gente faz? Isso. Está acompanhando? Bem, bom. A mágica acontece aqui, até agora a gente definiu uma interface, não é? A gente definiu uma interface marcada com @repository e que extends JPA repository, que é outra interface, certo? E a mágica é, a gente não vai precisar implementar essa interface. A gente vai usar essa interface. E o framework que vai implementar para a gente essa interface. E escondidinho, quando a gente for usar uma variável que é do tipo dessa interface, o framework vai colocar lá um objeto específico que ele implementou dessa interface para a gente. Entenderam isso? Essa é a mágica. Isso é importante que vocês entendam, certo? A gente vai definir uma interface de repositório e a gente vai usar essa interface, a gente não precisa fazer new. Quem vai fazer, a gente vai usar o Outlier, né, que a gente já vinha usando. O framework vai fazer um new de alguma coisa lá que ele vai implementar e colocar lá e vai usar e vai dar certo. Então, o que a gente vai implementar no contexto de um DAO, né, um DAO, vai ser uma interface, ó, a gente marcou, tá aqui um DAO. Um DAO da entidade pergunta, tá? Olha aqui onde eu estou apontando aqui o laser. A gente marcou essa olha, uma interface, a gente marcou com @repository. Eu dei um nome a ela, que é o nome do meu DAO. Eu estou dizendo que ela estende JPA repository e que o tipo que está sendo gerenciado de entidade é pergunta, então eu vou ter que ter necessariamente em algum lugar uma classe marcada com @entity e que o nome dessa classe é pergunta. E que a chave primária, né, eu marquei como o identificador de perguntas é do tipo long. Então, existe um tipo long que identifica cada pergunta unicamente, tá? Quando a gente faz isso, essa interface, ela automaticamente vai oferecer todos os métodos que são definidos nessa interface JPA e os outros que essa interface herda de outras interfaces, como a gente viu ainda agora no JavaDoc, certo? E aí, a gente vai lá no serviço da gente simplesmente fazer isso aqui, private, pergunta DAO, repositório de perguntas. Private, resposta DAO, repositório de respostas. Repositório de perguntas é esse que a gente acabou de ver. E aí, quando a gente for usar esse repositório de perguntas, aqueles métodos que a gente viu, save, find by ID, count, delete e tudo mais, já vão estar lá, a gente pode usar. Tá? A gente não precisa implementar, porque isso vai ser implementado para a gente. E aí a gente tem aqueles métodos específicos, e a gente pode criar outros métodos, tá? Eu vou só dar uma pincelada aqui no que a gente pode fazer, certo? Mas eu acredito que nesse momento inicial, que a gente está aprendendo ainda como as coisas funcionam e a implementar, a gente nem precisa disso agora, mas eu quero já mostrar que isso é possível, tá? A gente define essa interface, se a gente deixar ela vazia assim, os únicos métodos que ela vai oferecer são os métodos de JPA, né? De JPA e os que JPA herda de outras interfaces. Mas a gente pode colocar, definir outros métodos aqui, de acordo com a necessidade do nosso programa,
né, do nosso sistema. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu estou falando de usuário, tá? Da tabela usuário, então eu tenho uma entidade usuário, e essa entidade usuário tem um atributo nome. E eu gostaria de recuperar a lista de todos os usuários que têm um certo nome, tá? Por exemplo. Então, a gente vai vir aqui, nessa interface aqui, vai definir novos métodos. E aí existem regras para a gente definir esses métodos. Se a gente tiver nessa classe usuário, tiver o atributo nome, basta a gente dizer que find by nome, recebendo string nome, tá? Mas o que importa é esse nome aqui, ó. Esse nome desse método aqui, ele tem que ser casado com o atributo da classe entidade. Então, se em usuário tem um atributo nome, eu posso criar esse método, list usuário, find by nome, passando nome. Se o usuário não tem nome, esse atributo nome, isso aqui não vai funcionar, tá certo? Então, existem regras para a gente fazer. Se fosse um código em inglês, e no lugar de nome fosse name, tá? Lá na classe. Então, o nome desse método teria que ser find by name, porque o nome do atributo lá na entidade é name, não é nome, certo? Então, esse find by é a primeira parte, né? Que eu estou dizendo, encontre a partir de quê? Eu estou dizendo aqui que é a partir do nome, tá? Esse critério aqui é que precisa ser um atributo da classe. Ficou entendido isso? Que isso aqui, o nome que eu vou colocar aqui, é porque ficou nome não, né? O valor que eu vou colocar aqui para formar o nome desse método tem que casar com o atributo que tem na classe usuário, senão não vai dar certo, ok? E aí a gente pode fazer várias coisas. Eu acho que é mais bacana mostrar aqui. Isso aqui está em inglês, mas dá para entender bem direitinho os métodos. Por exemplo, ó, a gente consegue fazer, deixa eu aumentar mais. Nesse caso aqui, ó, a entidade que ele está considerando aqui é o usuário, tá? Aí, ó, com certeza, essa entidade precisa ter um atributo chamado name, certo? É o que ele está fazendo aqui, ó. Find by name. Aí ele colocou um diferenciador aqui, ó. Starting with não sei o quê. Então, ele quer encontrar, olhando o atributo nome, ele quer encontrar todos os usuários cujo nome começa com esse prefixo que ele está passando aqui, que é o starting with. Aí eu posso dizer que é terminando com, começando com. Isso são coisas que vocês vão aprendendo depois. Eu quero só dizer que é possível fazer isso, tá certo? Então, eu posso definir esses novos métodos, certo? Aqui, eu quero que o nome contenha um certo valor. E aí, eu posso find by name, contain, que é para dizer, ó, o nome precisa ter quero achar todos os usuários que têm um sobrenome aí, sei lá, Lopes, igual o meu. Aí eu posso usar o container, certo? Enfim, eu acho que isso aqui depois vocês vão vendo com mais calma, certo? O que eu quero fazer agora é que a gente programe um pouquinho, tá? Uma coisa importante aqui, o que a gente vai precisar mudar, é o application properties, tá? A gente vai precisar mudar o application properties, tá certo? Que antes ficava vazio, a gente não mexia nele. Esse arquivo, ele sempre vem lá na pasta resources. Quando a gente cria o projeto lá no inicializador do Spring, vai vir uma pastinha lá, resources. Lá dentro tem um arquivo chamado application properties, que até hoje estava vazio. Mas a partir de hoje, a gente vai precisar de alguma configuração lá dentro.
Tá? Então, por exemplo, a gente configura qual é o tipo de banco de dados que a gente está usando, né? No caso da gente vai ser o H2, a gente tem uma configuração aqui para indicar que é o H2, indicar que a gente quer olhar uma console, já eu mostro para vocês como é essa console do H2, e depois a gente vai indicar como é que a gente acessa esse banco de dados, onde é que esses dados vão ser salvos no sistema, né? Então, aqui eu estou dizendo que vai ser salvo no arquivo, no diretório /dados, no arquivo dados, né? No diretório corrente. Qual é o login e a senha para acessar esse banco de dados, tá? Qual é o driver que eu vou usar para acessar esse banco de dados. Então, tudo isso a gente tem que ir configurando. Claro que a gente vai usar aqui o H2, vocês vão poder simplesmente copiar e colar isso aqui. Se for usar outro tipo de banco de dados, as configurações podem ser diferentes, certo? Aqui é algo que o pessoal usa muito, que é uma configuração que não tem nada, a única configuração que tem aqui que não tem nada a ver com banco de dados é essa, tá? É uma configuração que indica se a gente quiser, em todas as rotas, adicionar um determinado prefixo para a rota, aí a gente vai definir aqui nesse servlet context path, certo? Então, o que isso aqui faz se no meu controlador eu tenho o /perguntas, e eu defino isso aqui, então, a partir de agora, o meu programa, na verdade, a rota que foi definida, na verdade, não foi só /perguntas, foi /v1, /api, /perguntas, tá? Isso não é obrigatório usar, é só para vocês saberem que existe. Dado que eu configurei aqui, ó, Spring H2 Console Enable True, estou dizendo que eu quero habilitar a console, então eu quero ver a base de dados através do browser, é isso que eu estou dizendo aqui. E aí é algo mais ou menos nesse estilo que a gente consegue ver, tá? A gente vai lá, no localhost 8080, /v1, /api, /h2, e aí vai surgir essa janelinha aqui, a gente vai se conectar, e quando a gente se conecta, aparece lá, é porque aqui é de outra aplicação, não foi essa de perguntas, mas quando a gente fizer a de perguntas, a gente vai ver. Vai aparecer aqui quais são os bancos de dados que estão salvos, inclusive, se já tiver algo escrito nas tabelas, a gente consegue ver aqui o que é que está escrito, certo? E os dados vão ficar salvos no arquivo dados.mv.db, porque a gente configurou que era nesse arquivo dados, certo? Então, vamos tentar fazer, eu deixei as coisas já um pouco prontas para se encaminhar, para que a gente não perca muito tempo. Vocês devem estar vendo meu Eclipse agora, certo? Então, eu criei, eu já usei o Initialize, eu já criei o projeto, já importei, já deixei umas coisas prontas para a gente não perder muito tempo e vir direto para o que interessa, certo? Então, a gente tem o controlador, que a gente tinha, isso aqui é aquela mesma aplicação de perguntas e respostas que a gente usou na aula passada, tá certo? Que a gente, na aula passada não, na aula passada, eu acho. Antes do Lab, né? Que a gente desenvolveu essa aplicação e ela, por enquanto, só tinha um post de perguntas, né, para eu adicionar novas perguntas ao sistema, e um post de adicionar resposta para perguntas específicas, né? Então, a gente tinha esse controlador, e a gente tinha serviços que acessavam coleção de perguntas e coleções de respostas, tá? No caso aqui, o serviço que a gente tem até agora, ele, na verdade, está meio vazio, assim, porque, como a gente viu, o serviço agora precisa conversar com quem? Vamos tentar acordar aí, que agora o serviço precisa conversar com quem? Para adicionar uma pergunta. Com o repository. Com o repository de pergunta, né? E para adicionar uma resposta, com o repository de resposta. Então, a gente vai precisar implementar isso aqui como uma novidade, certo? Aqui, ó, tem uma pasta que eu criei aqui, que eu chamei, o pacote que eu chamei aqui foi, o nome do pacote, né, .daos. Mas vocês podem escolher repositórios, por exemplo, isso não muda, tá? O que eu quero escrever, sim, antes disso,
Aqui a gente tem a classe pergunta, que é o que a gente já tinha antes. Mas agora a gente vai mudar ligeiramente isso aqui, certo? Porque agora a gente vai precisar marcar ela com o quê? Vocês lembram? Eu quero ter uma tabela que vai gravar as perguntas. Então, eu preciso marcar ela com que anotação? Vocês lembram? @entity. @entity. Então, marco ela com @entity, tá? Além disso, eu preciso identificar aqui qual é a chave primária dessa classe, tá? Eu vou identificar isso com essa anotação ID, ok? Então, anotei. Além disso, eu quero que essa chave primária seja gerada automaticamente para mim pelo framework. Eu não quero ter que gerenciar isso. Então, eu vou marcar também isso aqui com Generated Value. E aí, a partir de agora, mesmo que eu crie um objeto aqui, ó, passando qual é o texto, quais são as palavras-chave, eu não vou passar qual é o ID, porque isso vai ficar a cargo do framework fazer para mim e fazer um set desse ID para mim, ok? Acho que aqui é só isso. Aí aqui em resposta, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, porque a gente quer guardar as respostas no banco de dados. Essas respostas, elas têm o identificador único, tá? Que eu vou pedir para ele gerar para mim. Aqui, eu estou dizendo que tem um ID de uma pergunta. Por enquanto, vamos deixar assim, tá? Depois, quando a gente for entrando mais em JPA, a gente vai ver que a forma mais bacana de fazer isso é estabelecer um relacionamento, mas aí eu acho que já é muito assunto num dia só, certo? A gente vai deixar assim por enquanto, para quem já usou isso, só para ficar tranquilo que eu sei que o melhor não é fazer isso, tá certo? E agora, enfim, a gente vai criar o DAO, né? O DAO da gente vai ser uma interface, certo? Essa interface, ela vai herdar de JPA Repository, tá aqui, ó, já encontrei. Vamos colocar o nome dela, pergunta, DAO, por exemplo. E aí eu criei essa interface. Agora eu preciso configurar ela aqui. De que entidade ela gerencia, né? Ela gerencia pergunta. Qual é o tipo do ID que é? O ID é long, certo? Então, a partir daqui, aqui no serviço, cadê o serviço? A gente já pode definir que a gente tem um repositório de perguntas, ok? Aí a mesma coisa a gente vai fazer agora para a resposta, tá? A gente vai ter uma nova interface, que a gente vai chamar resposta DAO. A gente vai adicionar essa interface, JPA Repository. Ela é uma entidade, a entidade gerenciada é resposta, e o ID é long. Tem outra coisa que a gente precisa fazer, que é marcar essa interface com @repository, tá? Senão a gente não dá certo também não. Aí vocês estão vendo, assim, que são muitas coisas para a gente aprender a usar, né? Que a gente vai memorizando aos poucos, né? Esses tipos de interfaces, de anotações e tal. Mas não tem uma complexidade, assim, de algo muito complicado de fazer. Concordam? É mais uma questão de treinamento mesmo, e de prática, né? Para ir lembrando dessas coisas.
Eu mesmo, se passo um semestre sem dar essa disciplina, eu já esqueço de um monte de coisa. Repositório de respostas. Beleza até aqui? Então, alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos lá. Quando o controlador chega aqui no serviço e pede para adicionar uma pergunta, o que é que a gente tem que fazer? Ele pede para adicionar uma pergunta e ele passa um DTO de pergunta. Esse DTO de pergunta, vamos relembrar o que é que tem. Tem um texto e palavras-chave, certo? Tá bom, Ana. Cadê o serviço? Tem um texto, tem palavras-chave. O que é que a gente precisa fazer aqui, pessoal? A gente precisa criar uma pergunta, concordam? Sim. Pergunta, sei lá, uma pergunta é igual a 1000 pergunta. E aí eu vou passar o texto, que é pergunta.getTexto, e vou precisar passar as palavras-chave. Pergunta.get palavras-chave. Deixa eu trancar aqui, que o Marcos saiu. Não, ele vai voltar. Então, eu criei uma pergunta aqui. A pergunta, por isso que está errado aqui. Pergunta. Criei uma pergunta. Eu vou precisar salvar essa pergunta no banco, né? Quem é que sabe salvar essa pergunta no banco? O repositório de perguntas. O repositório de perguntas. Então, eu vou chamar o repositório de perguntas para pedir para ele salvar no banco. Vou salvar com save. E eu passo a entidade, que é uma pergunta. Salvei no banco. Agora, eu vou retornar essa pergunta para o controlador. Simples? Com isso, a gente está salvando perguntas no banco, acreditem, certo? Aí, aqui para a resposta, eu quero adicionar uma resposta. Aqui vai ser um pouco mais complexo, né? Porque para eu adicionar uma resposta, eu tenho que indicar o ID da pergunta. E aí, eu só posso adicionar essa resposta se esse ID da pergunta existir, porque eu não posso adicionar no meu sistema uma resposta para uma pergunta que não existe, ok? Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui? Já vou, ó. Eu tenho que perguntar ao repositório de perguntas se essa pergunta existe, certo? Ó, primeiro, eu estou dizendo aqui, se essa pergunta aqui, na verdade, eu nem preciso disso. Uma coisa que é interessante vocês entenderem. Alguém quer falar alguma coisa? É o cachorro aqui, professor, que eu deixei o microfone aberto. Mas tu quer falar alguma coisa? Não, né? Certo. Esse método find by, deixa eu mostrar aqui de novo. Find by ID, ele vai retornar um optional. Você sabe o que é um optional? Porque se souber, eu não preciso falar, senão eu falo o que é. É porque ele pode retornar ou objeto ou uma exceção? Ou null, Se ele não né? achar. Muitas vezes a gente vai buscar alguma coisa, sei lá, em alguma coleção, né? Isso é muito usado quando a gente está lidando com coleções, que é o caso aqui de um banco de dados, né? Uma coleção de registros de um certo tipo, uma tabela, né? Aí eu vou buscar algo através de um ID. Aí eu busco nessa coleção e não encontro. Então, o método vai retornar null, né? Aí, é só uma forma de deixar as coisas mais bonitas, desde o Java 8, que eles criaram o optional. Porque o que a gente fazia antigamente era, se for null, faça isso. Se não for null, faça aquilo. Era o que a gente fazia antigamente, tá? E agora eles retornam um optional.
Um optional vai ter métodos que a gente usa, como, por exemplo, o isPresent, o get. Deixa eu aumentar aqui para mostrar. Então, o optional, quando você recebe um optional, você pode, por exemplo, verificar se existe um objeto ali dentro ou se é null, que é esse método isPresent, por exemplo. Se existir um objeto lá presente, aí você pode fazer um get. Cadê o get? Você pode fazer um get, que é recuperar aquele objeto do tipo T, daquele optional, certo? E aí é isso que a gente vai fazer aqui no código da gente. Primeiro, a gente vai ver. Esse find by ID vai retornar um optional. Então, a gente vai perguntar se está presente, certo? Eu não estou achando, hein? Ah, é porque aqui está int. Ixi. Tá, agora vai. Não é da classe da entidade que está trocada também, né, professor? Oi? Classe da entidade de resposta? Tá trocado, viu? Ó, agora apareceu. Eu tenho... Não, tá certo. Adiciona a resposta, eu tenho que retornar uma resposta, não é isso? Eu recebo o ID da pergunta, recebo a resposta. Aí, no caso aqui, eu estou perguntando se o ID de perguntas encontra essa pergunta com esse ID, tá? Se não encontrar, aqui eu vou lançar a exceção. Acho que a gente tá o HTTP client, acho que é isso que a gente está usando. Deixa eu ver aqui no construtor. No controlador, aliás. Client error, tá certo. Serviço. Pronto. Nesse caso aqui, o que é que eu estou fazendo? Eu tento encontrar, eu pergunto ao repositório de perguntas se existe essa pergunta com esse ID, que foi passado, tá? Se não existe, quer dizer, se quando eu faço um find by ID, se vem um optional vazio, então eu vou simplesmente lançar essa exceção que vai ser recebida no controlador. Quando ela for recebida no controlador, que é aqui esse método que está aqui, essa exceção vai ser capturada aqui e eu vou simplesmente retornar um not found, certo? Que é um erro especificado para quando o cliente oferece dados que são errados e a gente não consegue encontrar o que era preciso encontrar, certo? Aqui, se existir, aí ótimo. Se existir, aí sim eu posso adicionar essa pergunta, essa resposta. Então, eu preciso criar essa resposta. Aí eu passo o ID da pergunta. Note que eu não estou passando o ID da resposta, estou passando só o da pergunta, tá? Passando o ID da pergunta, que é ID, e resposta.getTexto, e o texto da resposta, certo? Criei essa resposta, agora eu preciso salvar essa resposta no banco de dados. Então, eu preciso me comunicar com o repositório de respostas para pedir para ele fazer isso. E depois eu retorno essa resposta para o controlador, tá? Então, porque ele vai pegar esse objeto resposta e vai colocar no corpo da resposta HTTP que foi enviada. Beleza?
Então, vamos ver se vai dar certo. Geralmente nunca dá de início, mas vamos ter fé. Meu application properties está ok. Vamos rodar. Bom, deu certo. Foi iniciado. Então, a primeira coisa que a gente pode olhar é o banco de dados da gente, como é que ele foi criado. Então, se eu vier em localhost, eu devia ter deixado já pronto, não era? Deixa eu aumentar aqui para vocês, ó. Isso é aquela telinha, ó. Eu vim em localhost 8080/v1/pi/h2, que foi o que a gente disse que queria habilitar a console do banco de dados para ver aqui, né? Eu vou me conectar lá na configuração de Application Properties, ó. Eu digo que o username é SA e a senha é vazia. Então, é assim que eu vou me conectar. SA com vazio, eu vou me conectar. E agora eu estou vendo que existem duas tabelas. Uma tabela pergunta e uma tabela resposta. A tabela pergunta tem ID, tem aquele boolean que diz se está apagado ou não, as palavras-chave e o texto. Tabela resposta, o ID da resposta, apagado ou não, ID da pergunta e o texto, certo? Então, agora a gente pode usar o Postman para... esse Postman mudou a versão, ficou horrível. Horrível, horrível, horrível. Então, eu vou adicionar aqui uma pergunta. Vamos lá, deixa eu procurar aqui um post. Pronto. Eu vou adicionar uma pergunta. No JSON, né, do corpo desse post, eu tenho que colocar o texto e a palavra-chave. Vamos só checar que da outra vez isso deu erro, não foi? Então, pergunta DTO, tem o texto, tem a palavra-chave. Então, vamos lá. Você está acompanhando? Se não tiver, me interrompa, pelo amor de Deus. Eu vou agora enviar um pedido aqui. Então, o ID foi o 1. Foi a gente que colocou esse ID? Não foi. Foi o framework que fez para a gente, tá? Eu vou adicionar outra pergunta. Eu acho que eu tinha umas perguntas aqui em algum lugar. Deixa eu ver se eu tenho ainda. Um controlador. Ah, não é nesse controlador não que tinha. Vamos lá. A gente vai tendo criatividade. Pergunta. Para que serve o DevTools? Spring Boot, IDE, sei lá. Vamos, então, enviar essa nova pergunta, certo? Ó, tá vendo? Ele colocou ID2, tá? Quem tá fazendo isso pra gente é o framework, porque lá na entidade a gente disse que quem deve gerar esses IDs pra gente é o framework, a gente colocou lá, Generated Value, né? Então, é isso que tá acontecendo. Se a gente vier aqui na console, eu quero ver minha tabela de perguntas. Então, tá aqui, ó. Isso aqui já tá salvo no banco de dados, ó. ID1, false, as palavras-chave, qual é o texto da pergunta, tá? Então, a gente já tem duas perguntas. E agora a gente pode colocar, escrever respostas aí, certo? Então, para escrever a resposta, vai ser essa rota aqui, né? V1, API, porque a gente colocou que agora, todas as vezes, a gente vai ter isso antes da rota. Perguntas, o ID da pergunta, tá? E respostas. E respostas para indicar que a gente está tentando fazer um post de respostas para aquela pergunta específica. Então, eu quero escrever uma resposta para a pergunta 1. Então, vamos lá. Pronto, então, ele criou uma resposta para a pergunta 1, ele colocou que o ID é o 3, tá? A gente já vê aqui que ele está criando números consecutivos, independente de qual é a classe que a gente está escrevendo, né? O ID da pergunta foi 1, qual foi o texto, e se a resposta está apagada ou não. Se a gente vier aqui no banco de dados, em resposta, a gente pode ver
como é que está essa tabela de respostas, né? Está exatamente como a gente achou que deveria estar, certo? A gente tem o ID da resposta, se ela foi apagada ou não, o texto da resposta aqui, qual é o ID da pergunta, tá? Se a gente tentar escrever uma pergunta para uma resposta para uma pergunta que não existe, a gente vai ter o not found que a gente programou, né? A gente que programou isso e a tabela de respostas não vai mudar porque nada foi escrito, ok? Dúvidas até aqui, pessoal? Todo mundo em silêncio. Então, pessoal, a única coisa que ainda não está assim profissional mesmo aqui é essa relação entre pergunta e resposta, certo? Porque aqui em resposta a gente está na mão gerenciando essa questão aqui de ter um ID de pergunta, tá? Por enquanto a gente vai continuar assim. E a gente vai escrever, por enquanto, coisas que não têm relação. Então, por exemplo, essa relação aqui a gente está fazendo na mão, mas a gente poderia usar o próprio JPA para definir uma relação entre o ID de pergunta e o ID entre essas entidades, né? Pergunta e resposta. Né? Aqui a gente teria uma pergunta. Aqui a gente definiria. Isso aqui, quem já tiver familiaridade com isso, pode usar já no Labs, tá certo? Quem não tiver ainda, é só para dizer que isso também seria possível, mas eu não vou cobrar isso agora, não. Eu poderia dizer que existe uma relação de muitas respostas para uma pergunta. Então, estou dizendo que tem uma relação aqui entre a resposta e a pergunta. E eu teria que identificar aqui, inclusive, acho que é name, toda vez eu esqueço isso. Não é name, é outra coisa. Enfim, a gente poderia especificar isso. Deixa eu colar aqui em outro lugar para ver se fica bonitinho. É join column, tá vendo? Eu estava quase certa. O que a gente faz aqui com essas duas anotações é estabelecer uma relação e dizer que vai ter uma coluna nessa classe resposta, que vai ser uma coluna que vai unir, né, essa tabela resposta com a tabela pergunta. Através de que coluna? Através da coluna ID de pergunta, tá? Através da coluna ID dessa entidade aqui, tá? Aí, com isso, eu não vou fazer isso aqui, né, mas para quem quiser brincar depois, a gente teria que mudar algumas coisas aqui do código, né, porque agora eu não tenho mais ID de pergunta, tá? Enfim. Só para quem já tem conhecimento disso, se quiser usar, pode usar. Quem não tem, o lab que eu vou passar, né, que na semana que vem vai ser um lab, tá? Vai ser um lab, aliás, semana que vem acho que a gente vai programar mais, eu vou ver lá no plano. A gente não vai usar isso aqui, não, certo? Então, eu vou deixar lá quiz para vocês fazerem, tem material para ler, vai ter o lab que vocês vão fazer, então, para treinar isso aqui, mas essa aula de hoje que eu queria passar para vocês era basicamente isso. Como é que a gente introduz persistência, tá? Ainda de uma forma simplificada, porque eu ainda não estou usando esses relacionamentos JPA, aqui foi mais para quem já sabe, se quiser usar, pode usar, tá? E é isso. Dúvidas? Não, professora, foi tranquilo. Mas pronto, uma coisa que eu tenho, que toda vez que eu vou fazer, eu tenho que ficar revisando essa parte dos relacionamentos. Aí na próxima aula, a senhora podia dar uma reforçada nisso. Olha só como é que eu tenho feito isso. Eu quero que vocês primeiro aprendam bem direitinho esse fluxo com os DAOs. Aí a gente vai ver tokens, não sei o quê.
o que eu vou, e a gente vai ter, mais para o fim do curso, uma aula só sobre relacionamentos, porque é bem complexozinho esse negócio de relacionamentos. Eu posso, na aula que vem, falar só de um ou outro, assim como a gente falou aqui, mas tem umas coisas que são bem mais complicadas de você falar, e eu não quero botar um assunto na frente do outro, entendeu? Eu quero falar de relacionamento só quando vocês estiverem já bem conscientes do que são os DAOs, usando já bem naturalmente essas interfaces, essas anotações todas, tá certo? Agora, Francivaldo, se tu quiser ir tirando dúvidas, se tiver alguma coisa que eu não falei em aula, tu pode ir falando comigo no Discord, certo? Pronto. Beleza, professora. Agradeço desde já. Deixa eu interromper aqui a gravação.